Alô, velhinho, eu sou o Andrew. E eu sou o Cris. E semana passada eu falei pra vocês que hoje eu ia trazer algo diferente pra contribuir nos nossos vídeos. E esse alguém é o meu irmão. Não parece, mas é o meu irmão, ele é um Tavares. Ele vai contribuir aqui trazendo os comentários nos vídeos de análise. Nesse segundo semestre do ano eu vou testar para que ano que vem, 2023, eu traga esse quadro, o quadro do filme, cena, mais redondinho, bonitinho. Então eu quero saber de ti, se tu gostou, se tu achou interessante. Eu preciso do teu comentário para saber se os meus vídeos estão funcionando, porque se tu tá assistindo é porque tu tem interesse. Então eu preciso da tua opinião e também sobre outros filmes, de repente, que tu quer assistir, que a gente comente. Porque o objetivo desse quadro é justamente comentar os filmes, né? Porque o legal não é só assistir, mas a experiência que o filme traz pra gente e que a gente acaba conversando com os amigos, com as pessoas. Então é legal ter ele aqui pra poder conversar e tu aí do outro lado pra gente poder trocar junto, tá legal? Então hoje vamos falar sobre o filme Arremessando Alto. Ele foi lançado dia 3 de junho na Netflix e hoje nós vamos falar sobre ele. Antes de falar sobre a sinopse do filme, eu quero te convidar a te inscrever no canal. Se está assistindo até aqui e não é inscrito ainda, por favor, estamos chegando aos 500 inscritos. A meta do ano é chegar aos 1000 inscritos, né? Antes de virar 2023. Porque eu tô já quase 3 anos investindo nesse canal e eu quero muito ver ele crescer, eu quero ver muito as pessoas comentando, curtindo, compartilhando. Eu quero poder criar mais coisas pra você, só que eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu incentivo. Então, curte o vídeo, comenta e se inscreve porque vai ajudar muito a gente, tá bom? E se tu tem algum filme, alguma indicação pra gente poder conversar e comentar junto, comenta aí também que eu vou me organizar e preparar coisas novas pra nós, tá legal? A sinopse do filme não é muito diferente de outras que a gente ouviu por aí. O Adam Sandler, nesse filme, ele é Sugarman, um olheiro de jogadores de basquete que encontra um talento e junto com ele procura ir até a NBA. E já aproveitando, esse filme não é só sobre basquete, engloba assim muitas coisas sobre basquete, mas ele traz outros assuntos como família, como perseverança, motivação, como princípios, e ele é muito legal, diferente de outros filmes do Adam Sandler, que teve uma época que o pessoal dizia: o Adam Sandler faz sempre o mesmo filme, ele é o garanhão, ele é o cara cheio de dinheiro, que traz todo mundo pro caminho certo, mas ele tem trabalhado nesses últimos filmes dele para trazer algo diferente, coisas que mais na pegada da época do clique, que era mais focado ali na mensagem, no drama, no cotidiano, naquela coisa que a gente ia se identificar, não só por fazer. Ele pode fazer o que ele quiser, eu voto que ele se divirta, eu quero me divertir fazendo os meus filmes, mas esse com certeza ele pegou todo mundo. Embora ele tenha interpretado Stanley Sugarman, ele se tornou um cara assim cômico e engraçado, porém com muita objeção. Um cara que se deteriorou a correr atrás do seu objetivo. É importante a gente ressaltar que foi o patrocínio e a dedicação que a grande liga NBA teve com o filme. Junto da NBA, a gente pode perceber algumas contribuições de alguns jogadores, como Juancho Hernández, que interpreta Bo Cruz, um também dos principais personagens atuando junto com Adam. E junto dele, o segundo jogador, Anthony Edwards, que interpreta Kermit Wills. Embora tenha inúmeros personagens ali muito conhecidos, ele engloba ao redor desses três, principalmente Juancho e Adam. Tu viu que tem muitos motivos para te assistir esse filme, né? Na Netflix hoje em dia a gente tem medo de assistir um filme, de clicar por acabar perdendo 2 horas da nossa vida, né? Mas esse não é um desses filmes. Assiste que vale a pena. E a partir de agora a gente vai falar sobre o filme, a gente vai conversar mesmo. Então o que tu vai fazer agora? Tu vai lá, tu vai assistir o filme, depois tu vai voltar aqui e a gente vai conversar juntos sobre as partes principais, as que a gente mais achou interessante. Vamos lá, galera, vamos ressaltar primordialmente a importância e dedicação da grande liga NBA com o filme. Inúmeros filmes de esportes, tanto luta, futebol americano, existem sim muitos patrocinadores, mas a importância que esse filme teve, com uma grande objeção, trouxe a grande liga NBA, disponibilizando, quem conhece, inúmeras quadras para filmagem, porque eu já assisti muitos filmes de esportes, porém a gente consegue perceber que a maioria é um simples filme motivacional, e esse foi diferente.
esse teve um grande objetivo, teve uma grande persuasão com os demais, inclusive com os personagens. Eu quis falar isso porque logo que a gente começa a assistir o filme, a gente já vê o logo da NBA, a gente já vê que aquilo ali não é um lugar qualquer, né? Mas é um lugar preparado com todos os aparatos para grandes jogadores, né, da NBA. A gente percebe na introdução do filme lá o nosso Sugarman à procura de pessoas, né, introduzindo pessoas, bons jogadores, só que sempre falta alguma coisa, né? Porque como olheiro, ele passa muito tempo fora de casa, ali ele comenta que já perdeu vários aniversários da filha dele, acho que são 9 anos que ele fica sem estar presente com a filha dele, e é justamente isso que a gente percebe nessa introdução. Como eu falei, não é um filme só sobre esporte, mas sobre família, e ali tá a Queen Latifah como esposa dele, trazendo todo esse contexto de que ele não é só um olheiro, mas ele também é marido, ele também é pai, e ele precisa arcar com essa responsabilidade, né? Trazendo a motivação dele ter esse tempo com a família dele. Stanley Sugarman, ele é muito dinâmico, ele é muito família, porque a gente percebe ao decorrer do filme que literalmente é século XXI, cara. A forma como ele age, a forma como ele se introduz com a família dele e até mesmo com os colegas de equipe, isso é muito importante nos filmes atualmente. Engraçado é que... Como é que é? É o diretor da empresa? Sim, o diretor da liga. Então, o cara morre pra dar esse... O ponto de virada, né, onde as coisas estavam tudo estáveis, tudo bonitinho, e começa a mudar, criar as dificuldades a partir do ponto que esse cara morre. E quando ele morre, na verdade, ao invés deles fazerem um funeral e tudo, eles estão dando um jantar, tá todo mundo jantando como se fosse uma comemoração quase, né? É engraçado observar isso aí. Antes do seu falecimento, ele já tinha dado a Stanley, ou melhor, Sugarman, que é como é mais chamado o personagem. Ele já tinha dado a oportunidade que ele tanto queria, que era de parar de correr, parar de viajar. Exato. E se estabilizar na liga como um treinador técnico. E quando a gente vê aquela cena após a morte, de todo mundo comemorando, todo mundo nos seus comes e bebes, eu fico tipo, cara, que doideira, se atualizou 100%. E após o falecimento do grande diretor da liga, aonde Sugarman atuava, quem assumiu o seu posto foi o seu filho, Vince Merrick. Ele se tornou tão ganancioso que ele fez com que Sugarman saísse do seu posto atual, aonde seu pai tinha posto ele, para que ele voltasse a ser um olheiro. E somente depois dele encontrar um talento para jogar no time, ele voltaria a ser um treinador técnico. Então até isso começa a trajetória do nosso Sugarman. Eles queriam lá uma ocasião onde deveria haver um encontro lá com um determinado jogador e no fim ele não pode jogar. E aí ele vai pra onde? Ele vai pra periferia lá, vai pra galera, ele pensa, vou jogar um basquete eu então. E encontra lá um pessoal jogando basquete e ali ele vê o cara que ele precisava, né? Um cara alto, com uns braços que pareciam umas pá de tão grande que a gente não tá acostumado de ver gente tão grande assim, mas o cara é comprido. E aí a bola tá lá na esquina, ele tá no meio do campo, ele consegue alcançar a bola. Do campo não, da quadra. Da quadra, tá que seja. É basquete, eu não entendo muito de basquete, né? Então eu tô tentando, né? E dentro do filme a gente consegue perceber que antes de chegar nessa periferia, Sugarman, ele frequentou vários jogos profissionais para encontrar esse talento. Porém, ele não conseguiu encontrar ninguém. Num simples jogo de amigos na rua, numa quadra qualquer do bairro, ali ele encontrou o grande talento que ele precisava. Então ele tenta mostrar para esse novo diretor aí que o cara vale a pena, que dá para investir, que ele não precisa mais encontrar ninguém, ele pode voltar a ser um treinador e viver mais perto da família dele. Ele diz, cumpri minha parte agora com vocês, o cara tá aí, ele é bom mesmo, eu gosto dele, quero que vocês gostem também. Só que no fim o carinha tem um problema muito comum, inclusive com jogadores, que é o cara não consegue se controlar quando ele é ofendido, né? A parte emocional dele, que aí vem a parte humana. Esse jogador, esse grande potencial, ele tem seus problemas também. Ele saiu da periferia com muitos problemas, ele tem um talento, mas não sabe administrar por causa desses problemas internos que vão sendo apresentados aos poucos, né? E aí por causa do outro jogador que ficou xingando ele e tal, ele se desconcentrou e não conseguiu mostrar pro diretor.
e aí vem um outro ponto de virada. Esse segundo personagem principal, que é Bo Cruz, a gente consegue ver que a trajetória dele é muito eficaz e difícil, porque ele tem uma filha, ele mora com a mãe e a filha, a mãe dessa menina sumiu do mapa, então o ponto fraco dele a gente percebe que é a mãe e a filha, aonde durante todo o filme é trabalhado isso. Sugarman trabalha o emocional dele principalmente porque a gente sabe que nos jogos existem muitos confrontos, existem muitas provocações, e se tu não estiver bem consigo mesmo, tu não vai conseguir lidar com aquilo. Tu vai estourar, a gente vai explodir, a gente vai querer dar uma porrada. E isso aconteceu em muitos jogos que ele fez, principalmente no primeiro jogo de apresentação, que era por diretor Vince, dono atual da liga. Visto que o diretor não ia ficar com o guri, com o cara lá, ele pensou, então, sabe uma coisa? Tu não vai ficar com ele nem comigo. Acabou tudo. Foi aquela hora onde ele teve coragem, a esposa dele disse pra ele, tu tem que pedir demissão e fazer o que tu quer mesmo. Ele pensou, eu vou fazer. Ele fez exatamente, ele usou as palavras que a mulher dele disse pra ele usar, ele usou, xingou o cara e disse, eu não vou mais trabalhar pra ti. Não disse que ele ia fazer depois, mas ele se demitiu. A gente nota também ao decorrer do filme a importância de alguém acreditar em ti, no teu potencial e na tua determinação. Porque quando Sugarman foi buscar esse garoto na Espanha, a liga estava pagando todos os custos, viagem, hotel, alimentação e dentre outros. Mas quando Sugarman se demite da liga, após Bo Cruz não passar no teste, ele assume todas as despesas do garoto, ele se responsabilizou por isso porque ele enxergou nesse cara, nesse simples garoto de 22 anos, um enorme potencial, um enorme crescimento profissional como um grande jogador. Então depois que ele deu um fora no chefe dele, ele chegou lá pro garoto e trouxe aquele momento de motivação, e dizer, então tu vai desistir? Tu vai deixar por causa de um probleminha? Então quando ele trouxe aquela frase de motivação, não era só pro guri, pro jogador, era pra ele também, porque ele tava se demitindo, ele tava colocando o nome dele a perder para investir tudo, como ele falou, pagar os custos do guri sem dizer pra ele, o Bo Cruz, que na verdade deu tudo errado, mas ele vai tentar dar certo, né? Aquela omissão que lá mais pra frente vai criar um atrito, um conflito entre os dois, mas que ele se compromete dizendo, olha só, tu não vai desistir agora, e eu também não, e fica aquela frase. É você contra você mesmo. O ator Kermit Wildt se torna o adversário de Bo Cruz na maioria dos jogos. Ou seja, o cara que dá as maiores provocações. Você é fraco, você isso, você aquilo. Só que Sugarman foi lá, olhou pra ele. Não, peraí. Tu não é assim. Pode ir muito mais além do que tu imagina. Eu acredito em ti, então tu também tem que acreditar. Porque existe uma segunda oportunidade, que é o famoso peneirão, aonde os jogadores se encontram e ali há vários olheiros importantes da Liga NBA. Então é aí que começa a trajetória do Sugarman com Bo Cruz. Os treinamentos, a dedicação, a motivação. E aí o treinamento ele vai trabalhar todos os aspectos, né? Os aspectos físicos do Bo Cruz, o aspecto emocional dele. Tem aquela cena onde ele tá fazendo as cestas e o Sugarman diz, então tá, faz uma cesta agora. Ah, legal, acertou, ok. Tá, e agora ele começa a xingar o guri, a falar da mãe dele, falar da filha dele, pra testar ele, pra ver se ele vai conseguir fazer a cesta. Porque é o que tava atrapalhando ele. Ele viu quando ele tava jogando antes, ele tava jogando bem, e que foi esse ponto que começou a decair o resultado dele, né? Então ele trabalhou essa parte emocional e começou no treinamento físico estilo Rocky Balboa, literalmente. Ele acordou cedo, muito cedo, chamou o guri e disse pra ele, ó, agora desce do carro, tu vai na frente correndo e eu vou atrás de ti com o carro, que nem no Rock Balboa. E assim vai seguindo os treinamentos, com corrida, levantamento de peso, aquelas cenas do carinha treinando, correndo, fazendo todo tipo de exercício que vai capacitar ele pro grande momento, o grande choque do esporte. E não era simplesmente uma corrida, era ele contra ele mesmo. Porque quando Stanley Sugarman deteriorou a ele aquele objetivo de correr, não era simplesmente tu vai começar aqui e correr até lá, não. Tu vai começar aqui e tu tem tanto tempo para chegar lá. E assim foram dias e dias dentro do filme, aonde esse protagonista ele fez os seus objetivos e concluiu com sucesso. Só que durante isso tudo houve
outros empecilhos, digamos assim. O Vince, que é diretor da liga, falou até nos jornais o grande segredo do nosso jogador, que é que no passado houve uma queixa, registraram contra ele referente a uma agressão. E isso prejudicou muito a carreira esportiva dele. E no meio dessa coisa arara toda, treinamento, acontecimentos, tem uma cena que aparece ele sem camisa ali, uma tatuagem de um pintinho. Aí a filha do Sugarman, que tava ali filmando, participando de tudo, perguntou pra ele o que é essa tatuagem. E ele falou, olha, isso aqui é pra minha mãe. Todas essas tatuagens aqui desse meu braço lembram a minha mãe, a minha família, a minha filha. E esse outro braço aqui, ó, que não tinha tatuagem nenhuma, é pro meu pai. Ou seja, ele tinha muito significado na vida dele em relação à mãe e filha dele, mas no pai ele tinha problemas. E ali ele enfatiza no meio de toda essa coisa de esporte a importância da família. O que faltava nele? Faltava, e ele vai, lá no final do filme, a gente vai entender o porquê dessa cena, né? Faltava algo na vida dele que estava sendo preenchido agora, né? Naquele momento. Tem outra cena também que fala ali que o cara tá viciado em pornografia, um monte de coisa, e pode parecer meio inútil, meio nada a ver essa cena, mas mostra as debilidades emocionais do cara, do personagem, que ele não precisa ser tratado só fisicamente, mas emocionalmente, nos seus objetivos, nos seus princípios, trabalhar ele de forma completa, né? Que ele, naquele momento, ele não se valorizava, ele estava perdido dentro do mundo, sem possibilidades. Ele era um pedreiro antes, né? Lá nesse filme a gente conta, mostrado que ele trabalhava como pedreiro em obra, essas coisas, e negligenciava o talento dele. É um dos exemplos, né, de tantas outras coisas que ele se minimizava, que ele se reprimia e deixava o talento dele de lado. Tem um momento no carro, depois que eles já tinham brigado e tinham discutido, quando o Bocruz descobriu que na verdade não existia mais liga, que era o Sugarman que estava tentando levar ele, que não era tudo aquilo que ele imaginava. O Sugarman conta uma história que desde o início do filme a gente vê que ele tem umas cicatrizes na mão. Só que essa história, diferente de outros filmes, ela não serve para convencer o personagem e dizer, não, tá, agora eu te entendo, agora eu vou fazer, agora eu estou motivado. Ela serviu como um ponto de identificação, com certeza, de um personagem com outro, mas não foi aquela coisa assim, uma desculpa para resolver o filme andar. Eu acho que ela foi bem colocada no filme de forma que complementa e não é o objetivo, o que fez a resposta para o filme continuar. Após ele não ter conseguido a vaga tão pretendida por Peneirão, ele se frustrou totalmente. Sugarman não desiste, ele cria outro projeto para uma grande visualização dele, onde eles começam a criar alguns vídeos na rua, em desafios de basquetebol, com outros caras, outras pessoas aleatórias. E após essa criação nova aí, os grandes vídeos vão tendo grandes visualizações ali, o número vai crescendo e começa ele chegar no topo, em outro patamar, aonde ele consegue a vaga tão predestinada pro Peneirão. Porque o público gosta dele, né? Aí dizem, dá uma chance pra esse cara porque ele parece bom pra nós. Exatamente. Então, ele apareceu em vários noticiários também, os jornalistas incentivando e querendo que ele participe. É um filme que ele traz vários quases, né? Quase que não dá certo, quase que a gente consegue. E ele nos pega pensando, poxa, o que vai acontecer agora, né? Como é que eles vão fazer para resolver isso? E eles conseguem trazer o sentimento, a emoção e depois fazer o filme andar e sentir aquela esperança, né? Passando uma mensagem de que a motivação não é à toa. Significa que tu vai ter obstáculos no caminho e que uma hora parece que terminou, mas que tu sempre vai ter uma oportunidade de continuar. E aonde tudo para ele estava acabado, ele já estava voltando pro país dele, simplesmente surge aquela oportunidade de uma ligação. Arrumei um jogo pro teu jogador. E antes de embarcar no avião, eles conseguem evitar tudo isso, ele ir embora, e acontece o grande jogo, que é a grande oportunidade final que ele tem para ser selecionado para alguma liga da NBA. E aí depois que ele já está encaixado, ele conseguiu a exposição que ele precisava para poder jogar um time que ele queria, escolher o time, que inclusive é o time que ele joga de verdade, né, na vida real. Não, já jogou. Já jogou, tá, ele não joga mais. Aparece no braço dele, que não tinha tatuagem nenhuma, agora uma tatuagem escrito nunca desista, né? Eu jamais desista, uma coisa assim, que é no braço onde seria dedicado pro pai dele. E quem ensinou aquilo para ele? Foi o Sugarman. Sugarman foi para ele o pai que ele não teve, preenchendo aquele espaço que estava vazio, que ele não conseguia entender na vida dele, que impedia dele ter sucesso e alcançar aquilo que ele tanto queria, mas que
precisava de um apoio. E depois de muito tempo, ele faz essa homenagem com a tatuagem e também com o número na camiseta, o número 22, que já foi há tempos atrás, quando o Sugarman era um grande jogador também de basquetebol, o número atual dele. Então é um filme muito legal de assistir, tipo, propõe um objetivo e ele trabalha para isso e chega, né? Não é uma coisa frustrante, apesar de que ele não foi selecionado por ter ganhado, por ter conseguido, mas ele conquistou o espaço dele, né? Não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. O final, onde ele já tá no time selecionado, foi depois de um tempo, né? Acho que foi 3, 5 meses, alguns meses depois que passou, ele conseguiu conquistar. Não foi num jogo, não foi de uma hora para outra, né? É uma história de motivação, uma história de crescimento, uma história de princípios, de amadurecimento. E lembre-se, sempre que tiver difícil, é você contra você mesmo. Nada mais importa. O roteiro, ele é bem interessante também porque ele não é aquela coisa que tá as falas ali só por existir, né? Tu sente que existe uma naturalidade, que as coisas fluem, que funciona o roteiro também. E outra coisa super importante ressaltar foi o cenário, né? A gente consegue ver ali as quadras, tudo dedicado literalmente ao basquetebol. A irmã do diretor, no final, ela assumiu o posto dele. Ela disse, não preciso mais de ti, tu estragou muita coisa aí no lugar do nosso pai, então eu vou assumir. Por mais que ela tenha aparecido no início e no final, ela também foi importante. Todos os personagens, eles tiveram a sua importância, o seu momento, o que não ficou uma coisa vazando, uma coisa vaga aqui. Os jogadores de basquete são jogadores, não são atores. Mas a gente conseguiu sentir ali uma verdade em tudo que acontecia, em tudo que eles faziam ali. É um filme que a gente consegue se identificar. No final, pós a grande partida já, nos seus times atuais, a gente consegue ver ali algumas fotografias que encaixaram no filme dos nossos jogadores, mostrando detalhadamente seu time atual, a quadra cujo qual foi utilizada para as filmagens. A fotografia também é muito bonita, não é aquela coisa assim, uau, poxa, que produção, mas para um jogo, um filme sobre basquete, sobre esporte, ela cumpre bem, ela mostra o estádio, ela mostra as pessoas, ela mostra a contextualização, ela tem alguns lances interessantes do jogo, da bola, a perspectiva do jogador quando eles estão ali na quadra jogando, bem dinâmica também. Eu acho que eles não é um filme assim tão espetacular, não traz algo novo, mas aquilo que ele se propõe a entregar, ele entrega muito bem. É um filme redondinho, um filme legal de assistir, completo em todos os seus aspectos. Então, para finalizar, esse é um filme bom, um filme ruim ou um filme regular? O que tu acha? É um filme bom. É um filme bom pra caramba. Eu não entendo muito de basquete, mas como eu falei, o filme vai além do basquete e eu gostei bastante. Eu digo que é um filme bom. Muito bom, tá, muito bom. É que a gente tenta não colocar assim uma porcentagem, uma forma, que é pra ficar assim parcial. Ou ele é bom ou ele é ruim, ou ele é igual a todos. Poderia ser como todos e ser chamado de regular, mas a gente pode chamar de bom porque ele foi além e eu creio que ficou ali na memória de muitas pessoas. O filme em si ele teve um grande propósito, né? Então ele utilizou só o basquete como uma forma, um meio de instrumentar esse propósito. Eu acho que é isso, esse foi o nosso primeiro vídeo em conjunto aí falando, analisando o filme, né? Mais conversando sobre o filme. Eu espero que tu tenha gostado e eu quero muito que tu comente aqui o que tu achou e o que a gente ainda pode fazer, tá? A gente tá se entrosando ainda, aprendendo a conversar, a falar, isso testando, mas com o tempo a gente vai melhorando e fazendo mais. E eu sou mais bonito que tu. Ele acha, né? Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, o teu curtir, o teu compartilhar, o teu te inscrever, que eu sei que tu não esqueceu. E te vejo no próximo episódio de Producena. Viu? Te peguei agora, né? É claro que tu tinha que fazer isso aí, ué. Eu te falei que se tu dessa palminha fizesse esse jeitinho e começar a rir. Dificuldade, né? Calma que eu não parei de rir ainda. Não quero aparecer. Eu não vou errar no filme. Eu tô ouvindo tua coçadinha. Sério? Sim.